Assumir uma equipe e ser campeã logo no primeiro ano é façanha que poucos carregam no currículo, pois a convidada do Copa Delas de hoje foi lá e fez, garantiu o acesso do Vasco à Série A2 do Brasileirão e a meta agora é a elite. Se aqueçam por aí porque o bate-bola hoje é com a professora Verônica Coutinho. Eu já estou aquecidíssima, a Raquel Mota, minha ponta esquerda também. Então, nossas boas-vindas para a Verônica. Muito bem-vinda. Obrigada, né, por esse espacinho aí entre um treino e outro, né? Bem-vinda, Verônica. Boa noite, Marília. Boa noite, Raquel. Obrigada pelo convite, né, primeiramente. É um prazer estar aqui compartilhando a mesa com vocês, mulheres que estão sempre dispostas a falar do futebol feminino, numa emissora que está abrindo cada vez mais espaço para a modalidade, né, e valorizando o produto. Ai, que lindo. A gente adora mesmo. A gente é muito suspeito porque a gente é bem apaixonado pelo que faz. Agora, sim, falando, como eu disse ali no início, né, foi lá e fez, parece muito fácil, né, Verônica, mas não é assim. Conta pra gente, né, pra quem não conhece sua trajetória no Vasco, como é que é, né? Você chegou de fato, assumiu o comando da equipe em 2024, mas antes teve toda uma história, teve auxiliar, teve também comando na base masculina. Conta pra gente. Eu comecei no futebol feminino, na verdade, no futsal, né? Do futsal, depois eu fui para o futebol feminino de campo. Do futebol de campo, eu fui para a base do Macaé Esporte Sub-15. No ano seguinte, fui para o Sub-17 de base também do Serra Macaense. Do Serra Macaense, vim para o Vasco como auxiliar, depois assumi como treinadora. E assumiu, pois é, né, nesse período de 2024, que o Vasco estava ali na Série A3, mas fez uma campanha muito bonita mesmo, né? Eu ia falar coerente, mas não, na verdade foi bem bonita mesmo, foi vitoriosa e tudo mais. O acesso à Série A2 foi esse conjunto, né, de ouvir você, desse contato da gestão, de boas jogadoras, de você ter escolhido essas peças também. Como é que você define esse ano de 2024? Eu acho que foi um ano vitorioso de fato, né? Mas muito desafiador. Por saber que era uma competição que o Vasco já tinha sido eliminado no ano anterior, então acho que foi bem desafiador, mas no final deu tudo certo. Acho que as protagonistas foram as atletas, né? Elas que entregaram o máximo, mas não posso deixar de esquecer também todo o entorno, tudo que a diretoria fez e entregou para que a gente pudesse chegar no Brasileiro pronto. Não tivemos uma boa Copa Rio, ainda assim a diretoria abraçou tudo mais, confiaram no processo, né? E por isso que fez com que a gente conseguisse chegar na A3 de maneira sólida, né? E conseguisse o título. Confiaram no processo. A gente sempre fala sobre isso e de fato, o quanto é importante, né? A gente teve também uma Mavi muito inspirada, né? Boa. Continua inspirada? Começou muito. Nessa pré-temporada? Conta pra gente. Muito. Assim, hoje eu sou privilegiado, falo para ela sempre que é um privilégio muito grande ter a artilheira da A3 e hoje nós temos a Bia, que é a artilheira da A2, né? E, consequentemente, uma acaba ajudando a outra nesse processo de evolução, nos treinos ali. Ela continua bem inspirada, sim. E aí, a gente já está em pré-temporada, ela está vivendo a Copa Rio. Para quem acompanha a gente está falando, trazendo os times que fazem a Copa Rio, são os times cariocas que estão participando dessa pré-temporada, mas já pensando também na Série A2, né? Como é que está o planejamento, né? Mudamos pouco, né, em relação ao ano anterior. Estamos utilizando exatamente a Copa Rio para dar minutagem a todas elas, para fazer experimentações de sistema, de atleta, bola parada e tudo mais, para a gente chegar cada vez mais pronto para o brasileiro, que é o nosso principal objetivo. Claro que queremos ser campeões da Copa Rio, né, não tenho a menor dúvida disso, mas nós sabemos que ao início temos 9 contratações chegando, então assim, até encaixar tudo mais. Então acho que a Copa Rio é muito importante para a gente estar utilizando exatamente o laboratório para chegar pronto. Verônica, diga aí. Você veio de uma equipe em 2023 que teve todo um histórico, foi o ano do centenário da criação do feminino do Vasco, né? E infelizmente o Vasco acaba deixando o campeonato de forma assim muito primitiva, né? Muito ali no início. E aí se assume justamente em dezembro aquela equipe que havia sido montada pelo treinador anterior, mas você como auxiliar vem de todo aquele histórico e em 2024 você finalmente consegue o acesso. Como é que foi esse sentimento? Você sentiu que conseguir finalmente dar aquele presente do centenário para uma equipe tão vitoriosa e que tem uma história tão bonita com a construção do futebol feminino aqui no Brasil? Assim, eu fiquei muito feliz, mas confesso que
às vezes a ficha não caía quando terminou a competição. Eu falei, nossa, nós subimos, mas ficava assim, como que isso tudo aconteceu? Eu não conseguia ter noção da dimensão do que tinha representado para o Vasco, né? Mas depois foi passando, veio o Carioca, e quando chegou agora, vamos montar o elenco para 2025, para A2. Eu falei, cara, agora a ficha caiu. Mas assim, eu me sinto muito feliz, muito grata pela oportunidade, né? Muito honrada de fazer parte da história do Vasco. Tô até arrepiada. A gente arrepia também. E pasmem vocês que Verônica estava contando aqui pra gente, não sonhava, não pensava em ser uma técnica, mas não vive mais sem pensar nisso, né, Verônica? Na verdade, eu queria contribuir mais com a educação, né? Não que no futebol não tenha, mas eu queria ser professora. Só que todos os caminhos me levaram para o futebol, então acho que eu tinha que entender os sinais. E hoje, de fato, não me vejo longe do futebol mais. Você acha que essa sua veia didática, de querer ser professora, teve um pouco de importância quando você tem a sua escolha de trabalhar justamente com categorias de base masculina, que é justamente esse processo de formação de identidade, de caráter, de habilidade daqueles jogadores? Acho que sim, acho que sim. Quando eu comecei, né, foi escolinha, então acho que era muito mais uma questão social, educacional, do que de alto rendimento, de fato. Então acho que ali foi o pontapé inicial, sim. E aí, ainda trazendo essa parte do seu perfil, né, do que você pretende ser até como técnica, né? Como é que você vê, como é que você se define o seu trabalho, né? A gente já sabe, a gente apura junto aos jogadores, né? Que você é uma técnica que está ali próxima, claro que é o coletivo, é um esporte coletivo, mas ali escuta as demandas individualmente. Como é que você se define e como é que você pretende chegar a querer ser melhor, né? É difícil falar da gente, né? Mas assim, eu acho que eu acho que flexível, acho que sou bem flexível, eu tento ao máximo ouvir as atletas para entender como que elas estão confortáveis dentro do jogo. Não adianta eu ter uma ideia e a atleta não encaixar naquilo. Então, eu tento, da melhor maneira possível, entender o que é mais confortável para ela, encaixando com o meu modelo, né, para que a gente consiga construir. Nada do que aconteceu no Vasco, seja no ano passado e vai acontecer esse ano, vem acontecendo já, fui eu sozinha. Fui junto com a comissão e uma construção com as próprias atletas também. Tudo que a gente passa para elas, a gente pede feedback, pede o retorno. Poxa, eu acho que assim fica melhor, Verônica. Não, então vamos tentar da sua maneira. Então, acho que é uma construção diária em conjunto. E essa construção, a consequência é ter isso, né? Ter esse vestiário muito próximo de vocês, o grupo muito fechado, né? Porque o que você falou, não adianta você ter esse pensamento, pensar táticas e tudo mais, e o pessoal não comprar a sua ideia, né? E a gente percebe muito isso, né, Raquel? A gente estava falando de ter o grupo muito envolvido, né? Eu acho que é uma característica desse Vasco pós-Verônica, vamos poder dizer assim. Eu fico feliz porque, assim, eu tento dar o máximo de liberdade para elas, porque eu acho que é muito fácil eu estar ali na beira do campo pedindo 1000 coisas, sendo que lá dentro é muito mais difícil. Então, eu costumo falar para elas, eu dou a ferramenta, mas quem executa são vocês. Então, eu quero saber como vocês vão se sentir confortáveis, como vocês vão conseguir executar. Pô, assim eu não consigo. Tá, então vamos tentar de uma outra maneira até a gente achar a forma ideal. E aí, bom, vamos falar de campo e bola, precisamente das competições, né? A gente já falou dessa pré-temporada, a Copa Rio, que está vivendo aí alguns momentos de mudança, né? De calendário, já teve um jogo, uma rodada atrasada, mais uma que vai atrasar, que seria no sábado do dia 8 contra o Flamengo, o superclássico que iria acontecer, mas... como é que você vê até a preparação dos outros times, né? Como é que você vê esse incentivo até de ter o único estado que tem uma pré-temporada nesse momento? Sim, eu acho que os clubes cariocas são privilegiados, né? Por ter uma competição assim, independente se é ponto corrido, não tem final e tudo mais, mas eu acho que realmente a intenção da FERJ em criar essa competição foi para preparar os times carioca brasileiros. Então, acho muito válido. Por exemplo, vai ter agora a Supercopa, o Flamengo já sai na frente porque já tem os jogos. Aí vai enfrentar equipes que vão ter o primeiro jogo. Então, acho que é uma competição muito válida e, sem dúvida, os times cariocas fazem bom proveito da competição. É importante, a gente está falando muito da Copa Rio, mas é importante a gente pontuar também para quem está nos assistindo o formato da Copa Rio, né? Que são os 4 grandes que jogam entre si, totalizando 6 partidas, porque a gente pressupõe que todo mundo sabe, mas de repente alguém está chegando aqui pela primeira vez. Também. Se estiver chegando, seja bem-vindo! Mas o formato é esse. A FERJ criou essa competição com os 4 grandes do Rio, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, jogam entre si e no final
quem tem o maior somatório acaba vencendo a competição. E tem o Pérolas Negras também. E tem o Pérolas Negras também que entrou também na competição, mas o formato oficial original era esse, com os 4 grandes do Rio de Janeiro. E aí, só pontuando mais uma vez, Verônica, teve uma entrevista sua que me marcou muito, logo quando você assume o comando do Vasco, em que você fala que uma das coisas que você esperava era a melhoria de estrutura para conseguir chegar a algum lugar. E isso é visível. O Vasco teve uma melhoria na sua estrutura, principalmente na parte de acesso das meninas à academia, a questão do próprio ônibus, que parece uma coisa muito boba, né? Mas teve um ônibus e o fundamental foi o fato das jogadoras atuarem em São Januário, né? E isso acho que foi um diferencial enorme. Você acha que essas mudanças na estrutura do futebol, para que você que tem essa experiência, você acha que no final realmente teve aquele gás, principalmente para as meninas se verem como jogadoras da equipe, porque a gente sabe que isso não acontece em algumas equipes, né? Mas você acha que isso foi fundamental para dar aquela virada de chave para um Vasco campeão? Com certeza, com certeza. Acho que a estrutura que o Vasco entrega hoje, inclusive de 2024 para 2025, já mudou muito também. Desde o Brasileiro do ano passado já tinha tido algumas mudanças que parecem mínimas, mas fazem diferença. Jogar em São Januário na Copa Rio ano passado. As meninas hoje, todas elas têm um nome na camisa que pode parecer pouco, mas é importante. Toda a diferença. As meninas suplementam, tem ônibus próprio para levar para o treino, para voltar. No ano passado mesmo, nós conseguimos fazer treino no CT do profissional. Então, assim, eram coisas que o Vasco entregava para a gente e eu falava muito para elas. Eles estão nos dando, mas a gente tem que devolver. Então, e isso eu bato na tecla. E hoje o Vasco também está entregando. Hoje nós temos uma psicóloga que fazia muita falta para a gente, inclusive na final do Brasileiro sentimos muita falta. Temos uma psicóloga, hoje temos médico diretamente para o futebol feminino. Então, assim, eu acho que isso ajuda muito a crescer a modalidade, isso faz com que as meninas se sintam muito mais valorizadas e faz com que o retorno seja muito mais visível, né, para todo mundo. E para as meninas, você acha que aquela final do A3 contra o Paysandu, no jogo de volta, né? Vocês tinham ganho 2-1 no jogo de ida, no jogo de volta teve um empate 0-0 e acabou jogando no luso. O fato de não ter jogado em São Januário, você acha que, de certa forma, trouxe não é uma instabilidade, mas deixou as meninas um pouco mais receosas por estarem jogando ali? Não que o luso seja desconhecido, mas por não estarem jogando, entre muitas aspas, em casa com a sua torcida? Claro que todo mundo queria jogar em São Januário, né? Mas eu acho que a gente estava tão focado na final que eu acho que nada que viesse externo ia atrapalhar a gente para ganhar aquele título. Já tinha feito uma campanha excelente até ali, então acho que a gente não estava pensando em nada. Cara, só precisamos de um campo. Já jogamos em Moça Bonita no início da competição, então o que tiver, a gente vai ter que jogar. Queria jogar em casa, claro, que é sempre especial jogar em São Januário, mas independente disso, não atrapalhou, né? Mas com certeza a gente queria jogar lá. E esse ano vai jogar, já está jogando. E aí eu quero saber, justamente esse ano, essa preparação para a Série A2, né? Você falou de toda a estrutura, de que mudou, né? A questão do ônibus e tudo mais, do uniforme, de que mudou. E agora essa preparação para A2. Uma A2, que a gente até falou aqui na semana passada, que chega muito pesada, né, Verônica? Imagina. Além do Botafogo, que é um rival aqui no Rio, mas tem Santos, tem outros times muito... o próprio Kinderman, em que pese, não é o Kinderman de sempre que a gente conheceu, mas tem a tradição. E aí, como é que você se vê no meio dessa galera toda? Grande igual a eles. Não se é pequena. Pois é, assim, eu acho que vai ser a 2 mais difícil da história, né, do futebol. Do futebol brasileiro. O Santos, o Atlético Mineiro também fez excelentes contratações. O Botafogo, além das contratações, das renovações que eles tiveram ali, é um time muito bem treinado, né? Nós tivemos 2 confrontos esse ano já, um pela Copa Rio, um amistoso também. Então, assim, é um time que com certeza vai brigar para subir novamente. O Kinderman, que tem uma história gigante também. Enfim, eu acho que vai ser a 2 mais difícil da história, mas o Vasco vai vir forte também. Eu acho que nós estamos trabalhando no Carnaval, não é à toa, para ir em busca do nosso objetivo, para conseguir o acesso, que é o nosso principal objetivo. Pois é, e a gente até comentava fora, antes de a gente começar a gravar, essa questão do aumento, né, dos times nas séries, né, nas divisões. Na Série A1, que vai começar a ser gradativo, né, aos poucos vão subir 4 e só vão descer 2, ou seja, para completar 20, né, em cada divisão. Como é que você vê isso, né? Isso acaba sendo mais competitivo, né? Não, fica muito mais competitivo, mas acho que valoriza mais o produto. Por exemplo, antes todo mundo queria assistir só a A1, porque era a elite do futebol, a A2 era mais ou menos... Hoje todo mundo vai querer assistir a A1 e a A2. Então, acho que acaba valorizando, sim, o produto. E a Copa do Brasil também está de volta.
E o Vasco estará. Sim. E aí, como é que, assim, até a gente conversando com as jogadoras, assim, quanto mais competição, melhor. Como é que as meninas veem isso também, de receber, de ter mais competição para jogar, né? Todo mundo gosta, né? Até porque acaba conseguindo todo mundo ter maior minutagem e tudo mais. E o calendário do futebol feminino era muito pequeno, né? Então acho que precisava dessa competição mesmo, e a volta de uma competição desse tamanho eu acho que é muito positiva para todo mundo. Então... Você acha que dá para sonhar com o que o Infantino colocou essa semana, da Copa das Campeãs e o Mundial Feminino? Você acha que está lá para sonhar? Eu acho que dá para sonhar, sim. Eu acho que o futebol brasileiro vem numa crescente muito grande, rápida também, né? Então acho que tem que sonhar, tem que sonhar. Acho que a última competição que o Brasil fez foi excelente, então acho que tem que sonhar, vai estar lá sim. A gente fala muito aqui sempre dessa questão da mentalidade sonhadora não, na mentalidade forte, vitoriosa, na verdade. Você falando de sonho, eu adoro, porque eu entro no sonho e vou junto também. Mas, assim, da mentalidade vitoriosa, principalmente a gente tem hoje de seleção, Arthur Elias, a Cris Gambaré, que tem essa mentalidade muito... nem é esperançosa, é muito certa, muito objetiva mesmo. Como é que você trabalha isso com as meninas? Você falou da questão de psicólogo, e hoje a gente tem uma geração muito jovem, né? Muito voltada para redes sociais, muito efêmera. Como é que você lida com isso? Como é que você trata, né? Para que elas tenham essa mentalidade forte também? Eu acho que assim, o trabalho devolve. Então, nós trabalhamos muito, 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 e todos os dias a gente pontua para ela, eu pontuo, né? O nosso coordenador também, o Gabriel, pontua muito para elas, a própria psicóloga, sobre se nós trabalhamos, nós vamos conseguir conquistar. E é assim que nós fazemos todos os dias. Chegou no carnaval mesmo, as meninas brincando, aí vamos ter folga, não vamos? Jogamos no sábado, aí assim... Tivemos uma folga ali no domingo, mas na segunda já estava de volta. Então, trabalhamos segunda, terça, quarta, hoje folga. Aí trabalha sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta de novo. Exatamente. Então, a maneira delas acreditarem que nós vamos conseguir, que nós vamos chegar, conquistar o acesso, que nós vamos ter sucesso, é exatamente trabalhando muito. E é isso, né, Raquelzinha? Pois é. E aí isso abre uma outra questão. Porque quando a gente fala de redes sociais, você está lá tomando conta da garotada, né? Como é que dá esse entrosamento quando parte de um envolvimento do nível individual para um coletivo? Quando você vê que, de repente, uma determinada atleta precisa dar aquele olhar da além. Tipo, às vezes tá com um problema emocional, tá se sentindo muito pressionada. Chega aí. Exato. Vem cá, vamos bater aquele papinho. Eu, graças a Deus, eu consigo ter esse acesso a elas, né? Eu chego nelas, claro que algumas são mais fechadas, não conseguem ter essa abertura, mas a psicóloga é muito presente. Hoje, eu acho que o Vasco ganhou muito com ela. Então, ela consegue ter esse acesso às meninas, só que antes dela chegar nas meninas, assim, eu já procuro, busco uma outra. Cara, por que você tá com essa cara? O que está acontecendo e tudo mais? Então, assim, tem atleta que a gente vê que tem um sorriso escancarado, chega no treino mais ou menos, opa, tem alguma coisa errada, então a gente já chega ali para abordar, para entender melhor. Se a gente não conseguir resolver, já encaminha para a psicóloga para que isso não influencie no coletivo, né? Então, acho que é importante. Vamos encaminhando para o final, e aí eu queria da sua noção, sua visão de jogo, que todo mundo fala muito bem, né? Tem uma visão de jogo muito perfeitinha, tanto que já conseguiu tudo até agora, né? Na sua opinião, qual é o jogo perfeito, né? Qual, na verdade, a tática perfeita do que você curte? Você fala, beleza, hoje a gente conquistou o que queria. Eu acho que é um time agressivo, um time intenso e chegue no último terço com vontade de fazer gol e vencer. Acho que na Copa Rio mesmo nós estamos olhando muito isso, que empatamos com o Flamengo, empatamos com o Botafogo, só que o resultado em si não é o principal para a gente. Poxa, toda semana nós temos reuniões para falar como foi o primeiro terço, segundo terço, último terço do campo, e assim, a gente avalia ali para subir cada vez mais, pontua atleta por atleta. Então, acho que essa questão de busca por chegar e e deixar a equipe da forma mais coesa, acho que seria exatamente assim, trabalhar muita intensidade, inspiração também e individualidade também eu acho válida, mas basicamente isso.
Olha, a Verônica chegou aqui falando que é muito mais fácil ela encarar o campo do que encarar a tela. Mas eu tô achando que a gente vai contratar ela também, né? Vamos botar ela aqui. No Copa delas, assim, né? Já garante o passe. Já garante o passe da Verônica. Agora, brincadeira, Verônica. Que legal, assim. A gente está feliz, a beça, de você estar aqui. Mas a gente vai chegando ao fim. Você quer fazer mais uma pergunta antes da gente ir pro bate-bola? Pois é, né? Tem uma curiosidade mesmo. Você fala que você vem do futsal, né? E esse processo de transição do futsal pro campo, tem atletas que têm muita dificuldade. Qual foi, assim, que você viu como maior dificuldade, você como técnica, de vir do futsal e assumir o futebol de campo? Você teve alguma mudança de leitura de jogo para se adaptar? Como é que foi isso? Eu acho que são alguns gestos técnicos. Domínio, por exemplo, no futsal, sola, no campo já é diferente, e espaço também. Eu acho que, como nós trabalhamos muito um jogo posicional, onde a bola tem que chegar no atleta na bola e tudo mais, eu acho que essas questões mínimas, assim, que tem um pouquinho mais de diferença, né? Acho que ajuda, acho que agrega. Inclusive, acho que toda a categoria de base deveria começar do futsal, a determinada idade fazer a transição, os dois, depois sim partir para o campo, né? Mas eu acho que inicialmente é essa dificuldade maior. Beleza, Verônica Coutinho, como a gente falou, comandando aí as meninas da Colina com muito sucesso. A gente deseja muita felicidade nessa temporada, mas antes vamos encerrar com o nosso bate-bola. É aquela perguntinha rápida, pode responder o que vier na mente rapidinho. Não vamos te trollar, imagina, total respeito. Só vai ser uma pergunta, outra pergunta. Isso, rapidinho. Vamos lá, começar então. O que significa futebol para você? Na minha vida. Grama sintética ou natural? Natural. Ah, garota, claro. A temporada 2025? Gratidão. Copa do Mundo no Brasil? Título. Jogo de manhã ou à noite? Noite. Talento ou disciplina? Disciplina. Agora vamos para os gostos pessoais. TikTok ou Instagram? Instagram. Série ou novela? Eu durmo nos dois. A vida é tão cansativa, gente. Isso aí é para dormir. Cartão amarelo, para quem você daria ou qual situação você daria um cartão amarelo? Para quem usa futebol feminino de degrau para ir para o masculino. Nossa, papo retíssimo, gostei muito. E o vermelho? Para quem não respeita as mulheres, o futebol de mulher no dia a dia, aí finge que gosta, mas não respeita, não faz o mínimo. É isso. Ai, quero até desenvolver, peraí, não, isso aí só para encerrar mesmo, é porque a gente sabe o que acontece, às vezes na beira de campo, num treinamento, que não condiz com a postura que a gente espera de um técnico ou de um preparador e tudo mais. Como é que combate isso, Verônica? Não abrindo as portas. Eu acho que quem está ali, assim, na beira do campo, principalmente, é um educador também. Eu acho que o mínimo que tem que entregar é respeito. E eu acho que quem não respeita merece um cartão vermelho, não só de árbitro, não só das atletas, mas principalmente os clubes, que cada vez mais que essas pessoas que não respeitam a modalidade têm as portas fechadas. Não digo mais nada. Eu complementaria, eu digo porta fechada, mas num outro sentido também de fechar a porta para aquele, mas ensinar e educar de outra forma. As portas só se abrirão depois que você mostrar que você tem competência e é digno de que essas portas se abram. Aí eu acho que o pacote está completo. Perfeito. É perfeito. É isso. Não posso falar mais. Gente, muito obrigada. Valeu demais, Verônica. Fica aqui nossa admiração e mais uma vez desejando que essa temporada 2025 seja vitoriosa mais uma vez, de sucesso. Quero voltar aqui ano que vem falando assim, ó, ela foi lá e fez de novo. E volte sempre, né? Valeu. Valeu mesmo aquele brinde, como sempre, um tintim do Copa Delas. E você que acompanhou o Copa Delas vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais futebol de mulheres no YouTube da TV Brasil. Acompanhe sempre as nossas redes sociais e fique por dentro. Tchau, tchau. Valeu!